Olá, minhas irmãs, meus irmãozinhos. Boa tarde, tá? Deixa eu tirar um pouquinho o óculos. Boa tarde. Estou aqui de volta, como prometi, para continuarmos falando sobre o mês de maio e o número 5. Hoje nós vamos fazer a segunda parte que eu prometi, que é a característica, eu diria que é a primeira. Eu diria, como numerólogo, diria que é a primeira. Então, para mim, a principal característica do número 5 da quinta lei é a responsabilidade. O número 5, para manifestar a mudança e a transformação, ele exige responsabilidade. Com o quê? Com tudo, mas principalmente com uma coisa fundamental para a nossa vida: a vida. Então eu sou o Valderley, sou numerólogo. Quem me acompanha está aí, gente. Essa parte toda hora tem que falar a mesma coisa, mas para quem é novo, que entrou agora, né? Nesse canal que é Vanderlei Vanucci, né, com K de quilo e não no Valderlei, que é outro canal. Antes de dezembro era Valderlei, que a gente fazia pelo Meet. Agora nós estamos fazendo por esse outro canal aqui, é Vanderlei, tudo junto, né, Vanucci. Esse Ki aí é com quilo, né. É um canal que a gente abriu lá na escola, né? No Senai, que precisava. E esse está aí, que é o novo agora, que está desde janeiro. Então está todos os meses. Janeiro 1, fevereiro 2, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então todos os meses, muito bem explicado. Então eu sou o Valderlei, numerólogo, me graduei em algumas coisas, principalmente na que eu mais... Eu gosto de todas, gente. Eu não posso falar que a psicanálise, que é através da psicologia. Eu fiz psicologia na UNG, na década de 90, e depois eu fiz mais 5 anos de psicanálise e estou até hoje na psicanálise, fazendo pós-graduações, cursos de aperfeiçoamento. Mas fiz filosofia, fiz teologia, fiz letras, fiz teosofia, né, na escola, né, de iniciação, né, na eubiose. Então eu estudo até hoje, gente, desde os 5 anos eu não parei de estudar, né. Eu gosto, faz parte de mim, sabe, faz parte de mim. Então, como numerólogo, estou aqui para dar continuidade na segunda parte do mês de abril. Falamos sobre a mãe, as características lá no mês de maio. Falamos do mês de maio da Idade Média. Falamos a noiva. Falamos de Maria, nossa irmã Maria, a mãe do nosso mestre amado Yeshua, que as pessoas conhecem como Jesus, né? E começamos a dar umas pinceladinhas na segunda parte, que é a responsabilidade. Então podemos continuar. Então também peço uma coisa muito importantíssima para mim e para o canal, que vocês deem um joinha lá no positivinho. Isso é muito importante para o canal. Peço encarecidamente. Vocês assistiram, gostaram? Dá um joinha lá, gente. Não tem nada demais. É só para ajudar o canal e ajudar-nos aqui. E o YouTube ver que as pessoas estão participando, né? Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula junto com vocês. Eu não estou fazendo nada sozinho. Estou fazendo junto com vocês. É vocês que me ensinam muito mais. É vocês que me estruturam muito, muito, muito mais. O retorno de vocês é muito grande, né? Maravilhoso. Então, eu também, se vocês quiserem, estiverem dispostos, e que é a necessidade de estarem fazendo o vosso contrato de alma, que popularmente a gente chama de mapa numerológico,
liguem para o meu número 119 71 66 1040. Liga, eu estarei informando o custo, estarei informando a plataforma que a gente faz, assim como nós estamos falando, direto, né? E é isso. É muito importante o nosso contrato de alma. Contrato, vocês sabem que é um relatório. Para você encarnar na Terra, não tem como encarnar ou nascer, como algumas pessoas querem que falem. Não, mas a palavra é encarnar, não tem nada demais, não tem nada de absurdo nisso. E no período intermitente lá, quando a gente fica, você desencarna, volta para a casa do Pai, volta para a egrégora, né? Volta para o principal, volta para a mônada. Nós voltamos, ninguém morre, a gente volta, muda de padrão, só isso. Volta para a casa do Pai, né? Voltar para a casa do Pai significa estar voltando para a fonte de tudo, né? A mônada. A gente fala muito sobre a mônada aqui, né? Que é o número 1. Então, é só você, para a gente estar voltando para cá, a gente se reúne lá com o conselho kármico, com os nossos mentores, com os nossos amparadores, que vocês têm uma outra religião, conhecem como... Aqui não tem religião não, hein, gente? Pelo amor do Pai, aqui a gente só estuda. Algumas pessoas conhecem como anjo de guarda, né? E não está errado não. Não é só um não. Então, a gente é apresentado o que nós fizemos na outra existência e não cumprimos de acordo com o mapa ou com o contrato de alma, e aí é revisado aquilo e feito um novo contrato de alma. Você, com 3 testemunhos do seu lado, assina esse contrato de alma, que é o mapa numerológico, a MO, o eu, a expressão, que é o EX, as 3 dificuldades, né? A dificuldade 1, 2 e a dificuldade maior. Nós temos 3 dificuldades, 3 dívidas grandes, né? Uma dos 0 aos 28 anos, depois dos 28 anos aos 56, e o DM, que é a dificuldade maior, é desde a barriguinha lá do contrato lá, veio aqui com o papai e a mãe, lá entrou na barriguinha da mãe, até desencarnar. Essa é a dificuldade maior, que precisa ser conhecida por nós. Precisa ser conhecida por nós. Nós temos 9 portais, 9 emanações, 9 números, né? Eu chamo de portal, né? Então nós temos 9 números, de 1 a 9, porque nós seguimos Pitágoras, né? Pitágoras é um grande, abençoado filósofo e numerólogo, né? Que deu origem à numerologia. E mais? Então, há necessidade de você conhecer o seu CD, que é o quê? O que é o CD? Aquilo que você se comprometeu em fazer aqui na Terra. Fazer aquilo que fazemos todos os dias. Você faz de acordo com a frequência que está assinada. Se é o 1, a 2, o 3, né? Você vai fazer com força, com o 1, né? O masculino, determinado, com a força, com a coragem, com uma pessoa que não pode esperar nada do outro, né? Se você tiver a frequência 1 no CD, aí 2 também, a união, 3 a comunicação, e assim vai. Já expliquei bastante isso lá atrás, é só pegar os vídeos lá de trás, tá bom? A aula, ela tem uma sequência, né? E nós estamos na 5ª lei, já expliquei dos números todinhos, né? Lá no ano passado. E agora nós estamos no mês de maio para os aniversariantes do mês 5.
E estamos dando a sequência aqui da nossa segunda parte do mês de maio. Então é só ligar para mim, 71661040, 9, né, na frente de tudo, e a gente marca, e eu faço o seu contrato de alma, o seu mapa, tá bom? Então vamos lá. A palavra responsabilidade, o que seria, né, essa palavra? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa que guia, né, um Uber, né? E ele disse para mim, resposta. Eu falei, não está errado, não está errado. Se responsabilidade tem a ver com resposta, não está errado. É uma pincelada, a primeira pincelada que pode dar lá no quadro, né? Lá a gente vai pintar. Então, tem a ver com resposta? Tem. Mas é claro isso? Não. Fica claro, fica esclarecido, a responsabilidade é a resposta. Aí você me perguntaria, resposta para quem ou para o quê? Então não é claro. Então aqui a nossa obrigação e o nosso dever e a minha responsabilidade é deixar as coisas claro. Todo comunicador, o número 3 é um comunicador. A palavra comunicação é uma ação de deixar as coisas simples e claras. O Silvio Santos era um perfeito comunicador, né? Quem tem 3 lá, né? Nasceu dia 12 de dezembro, ou no dia 12, ou no dia 3, ou no dia 21, você tem 3. Então, você tem por responsabilidade a comunicação, o dom da palavra que cura. Mas vamos para o 5, que já foi mês de janeiro, fevereiro, março, já foi, né? Então, dentro da etimologia da palavra, tem aqui tudo marcado, né? As pesquisas que eu tenho que fazer, não precisa vocês fazerem porque eu faço, mas se quiser fazer, etimologia da palavra. Ela vem do latim, que é do grego, né? Depois para o latim, depois para o português. Em latim é responsus ou respondere, né? Que vai mudando em cada época. Responsus, e depois vem responder, e depois em português responsabilidade ou responsável, né? Pelo que será que você e eu e nós somos responsáveis, né? Em tudo, mas principalmente pela nossa vida, Então eu vou dar vários exemplos, porque ficar só na teoria é bom um pouquinho para entender, mas também, né, eu gosto mais de exemplo. Eu estudo junto com outra pessoa, né, pessoas que entendem uma área bem mais do que eu, e aí a primeira coisa para nós aprendermos é ouvir. Se você só fala na hora que estiver tendo uma aula ou estando com uma pessoa para ouvir, você, primeira coisa, eu fazia isso, mais lá na escola de teosofia, a professora falava, espera que logo será esclarecido isso. Não interrompa fazendo pergunta. Por quê? Porque nem sempre estamos preparados para receber aquela resposta. A criança quer comer, eu já vou dar feijoada batida no liquidificador para ela? Não. É aquele leitinho, aquela coisa que vocês sabem. Né? Então eu fui várias vezes repreendido por causa disso. Né? Como eu tenho muita ansiedade, né? o ariano, e os números que eu tenho, envolve o 6, o 2, mas ela sempre a professora do determinado nível, ela me dizia, calma.
O mestre sempre aparece quando o discípulo, o aluno está pronto. Antes disso, não vem a resposta. Como eu tenho uma responsabilidade maior, então eu cavuco, até achar, até que as coisas fiquem bem claras. Para mim, se me satisfez, aí eu ensino. Hoje nós vamos falar sobre ensinar, sobre caminho, e sobre provérbios, bastante coisa, gente. Responsabilidade. Então, é uma palavra que vem do latim, responsus ou respondere, que significa em português responsabilidade. Então, o que seria? Não está errado aquilo que eu falei para vocês, a resposta. Responsabilidade, o que é? Uma capacidade de dar uma resposta, de responder, de prometer em troca. Prometer em troca. Responsabilidade isso é importantíssimo agora, eu vou falar bem devagar. Responsabilidade é uma oportunidade de nós estarmos recriando a nossa realidade. Vai entrar agora Freud, vai entrar Jung. Filosofia. Isso é muito importante. Ainda bem que eu fiz tudo isso sem saber que iria usar. Sabe? Sem saber que iria usar. Fui jogado num curso que não deu certo, porque olha só, era matemática, né, que eu queria fazer. Que eu ia fazer primeiro psicologia. Não entrei porque não alcancei a pontuação, mas depois em 90 entrei. Saí correndo, porque na biologia tem 2 anos de matemática, química e física. Não sai. Aí corri para letras. Mas não sabia que tudo isso era para ser usado agora, nos tempos do fim. Então, a responsabilidade é uma oportunidade de nós estarmos recriando a nossa realidade. É uma oportunidade que a vida nos dá, meus irmãos, de nós estarmos dando uma mudança aonde, Valdir? Nos nós. Jung fala das sombras. Freud fala do trauma. Todos nós temos, uns maior, mas um pouco menor, mas outros enormes. O meu é bem grande. Não vou contar não. Já contei, né, do enforcamento. Então, minha progenitora que quis, né, tirar minha vida através da forma. Então, isso é um trauma muito grande para a criança. Então, todos nós temos frustrações. Frustrações com os progenitores. A ferida do pai é muito grande. A ferida da mãe, como Jung nos fala, que é as feridas, as sombras, são muito grandes. Mas eu não tenho tempo. Se não tivesse, você não estava nem aqui. Para que está aqui, encarnado? Se está encarnado no planeta Terra, é porque tem feridas e traumas para serem resolvidos. Se não é dessa, é das outras que puxa para essa. A outra não resolveu, não acabou não, ó, puxa para essa vida. Então não adianta dizer que não tem. Eu tive um pai e uma mãe maravilhosa. Não é verdade. Eu sinto lhe dizer que não é verdade. Eles podem até ter se esforçado muito para não te frustrar. Mas é possível, agora eu te pergunto, já que você diz que é tão maravilhoso ou maravilhosa. Existe maneira de uma criança que acabou de nascer com 1 mês, 3 meses, 4 meses, 6, 8, 1 ano, 2 anos, ela falar, se comunicar usando a fala, dizendo para a mãe: mãe, eu quero que você faça dessa forma para mim, para que eu não me frustre. A criança tem desejo. O primeiro desejo é a primeira frustração, que é o nascimento. Depois o desejo simples, que é aquele de que nós queremos continuar lá como era na barriguinha da mãe. Na barriguinha da mãe nós estamos grudadinho com ela.
O desejo simples, a partir do momento que a gente nasce, é separação. Lembra do 1 e do 2, que o 2 se separa? A mesma coisa, nós nos separamos da nossa mônada, que seria a mãe, né? A barriguinha lá da mãe é forçada, e ela faz muita força para nos expulsar para fora. Nascimento não é uma coisa fácil. Então essa já é a primeira frustração. Então a gente precisa ter conhecimento, minhas irmãs, meus irmãos. Lá em Oséias diz, o meu povo é sempre vencido, é sempre destruído, está sempre em conflito. Por quê? Por falta de conhecimento. 4:9 de Oséias. Vai lá e veja. Então, minhas irmãs, então não tem como não ter frustração. O que é frustração? É um desejo que não foi realizado. O desejo é criado pelo próprio Criador, que é uma maneira da gente, um impulso para a gente ir para a vida. É uma bicicleta, a roda da bicicleta andando, criando atrito com o calçamento, com o revestimento, criando atrito para ir para a vida. Mas cria frustração? Cria, para nós aprendermos a resolver. Agora, se o pai e a mãe resolvem todos os conflitos, todas as frustrações dos filhos, é impossível, porque não tem como se comunicar. Nem agora se diz, eu quero que você me ame dessa forma, meu esposo, meu namorado. Não, ninguém vai falar isso. O máximo a gente fala, fica mais um pouquinho, me abraça mais um pouquinho, a carência afetiva. Me abraça mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, aquela coisa enjoada, né? Aquela coisa doce, melecosa demais. Mas quando nós somos muito carentes afetivos, eu e você, depende dos portais dos números que estão lá, 2, 6, 7, 9. Aí a gente usa a razão, né? A lógica, o raciocínio para poder fugir. Vamos voltar para a responsabilidade? Tá. Então, a responsabilidade é uma nova oportunidade que nos é dada para a cura. Então, responsabilidade também você pode dizer, é um processo de cura. Porque refaça a responsabilidade. É uma resposta a essa dor, a esse machucado. E quando nós vamos, daqui um pouco vai ficar claro que é responsabilidade. Ainda não está claro que é responsabilidade. Quando nós fazemos o nosso melhor, então é assim, vamos dar agora já começar os exemplos. Faz de conta que você é minha irmã e você fala assim para mim, você cuida do seu sobrinho para mim, eu vou ficar 7 dias, preciso viajar, ou 3 dias, ou 4 dias, não importa o tempo. Você cuida dele para mim? O que eu falo? Eu cuido. Tudo bem, eu cuido, eu fico com ele. Tudo bem, se você vai para o trabalho, assinou lá os papéis do trabalho, vai trabalhar não sei aonde, quando que você vai lá para a cozinha, cozinhar para aquelas pessoas. Você se responsabilizou com algo. Se você vai para o escritório lá, como eu fui depois, no final da minha vida, fui para a diretoria de ensino, fui para o RH para resolver a minha própria vida e a dos meus amados irmãos, né, para resolver as pontuações, tem que ser muito responsável. Responder por. Eu, antes disso, assinava todo ano, na atribuição de aula, 40 horas de aula, que são várias séries, está assinado lá. Eu fico responsável, respondendo por a quinta, a oitava, o primeiro, o segundo, o terceiro ano, o B, respondendo por o que eu estou fazendo ali. Aí eu falto, como eu fiz, falto. Você vai para lá fazer o arroz lá, ou para a máquina de qualquer jeito, com ódio, com raiva, né? Porque para
para a gente assinar o contrato lá para o emprego, é maravilhoso. E sabe quanto vai ganhar tudo na hora, né? Vou dar uma aula sobre trabalho. O que significa trabalho. E aí você vai voltando para a responsabilidade, fica responsável, eu fico responsável pelo meu sobrinho, mas aí não estou nem aí, fico só na frente da televisão, com as pernas para cima, o menino está lá fora, vai mexer não, fica lá fora, não faça uma coisa gostosa, porque como é que eu adoro fazer as coisas gostosas, né? Não faz, o menino está sujo. O que eu estou respondendo? Porque tem dois tipos de resposta. A positiva, que muda o nosso trajeto, a nossa responsabilidade é uma mudança de realidade. E curar esta dor, esse desequilíbrio. Quando você fica responsável de verdade e entende o que é responsabilidade, esse desequilíbrio vai equilibrando. Essa dor vai sendo entendida e depois compreendida. A diferença é muito grande entre compreender e entender. Então, eu não estou sendo responsável, eu sou irresponsável. Todas têm consequência. Se for no trabalho, você vai ser, como é que a gente fala? Corrigido. Em todos os casos vai ser corrigido. Mas se é no trabalho, vai corrigir no seu bolso. Não, vai. Eu fui anos e anos e anos. Nossa, Valderlei, você sempre com complicação, com pagamento. Nossa, desde que eu te conheço. Por quê? Não tinha responsabilidade. Só faltava. Ia para o cinema, ia. Sabe por quê? Essa pessoa que está falando, ela não criou vínculos. A progenitora, minha amada mãe querida, que já não está mais aqui, está na casa do pai, ela era muito possessiva. Ela morria de medo da responsabilidade dela, que não fosse, de não fazer o certo. Então, o que ela fazia com os filhos? Trancava dentro de casa. Trancava mesmo. Ninguém nem imagina pôr a mão no portão. Tinha um chicote atrás da porta. Era horrível ir para a escola todo marcado, saindo sangue, porque pelo chicote abre uma ferida. Eu achava horrível, né? E dói. Então, por medo de errar diante do marido que não ficava em casa, ele era vendedor, o meu pai, para que quando chegasse não dissesse, mas você não faz nem isso, não cuida nem das crianças, para não receber isso, ela era um carrasco mesmo. Por causa da responsabilidade, ela se tornava irresponsável com o desenvolvimento psicológico, com a alma das crianças. Fisicamente ela trancava, não quebrava pé, não quebrava braço, não tinha problema, né? Mas há de alguém que viesse reclamar que o seu filho Valderlei fez isso. Valderlei era o mais santinho, era o mais perfeito, o mais maravilhoso. Os outros tinham reclamação. Mas o Valderlei não tinha, porque ele adorava ser o santo. Então, para que não se viesse alguém, já sabem, né? O que acontecia. Estaria dizendo para ela, aonde está a sua responsabilidade dos seus filhos? Você não educa, eles não têm educação. É sem educação. Sem educação significa que a mãe não educou, largou para lá, para a rua. Rua é bom? Não vejo nada de bom. Mas os vínculos, a criança precisa de vínculos. Os meus irmãos ainda tinham mais vínculos. Mas o Valderlei pegou mais as coisas dessa mãe, assim, de isolamento, e se isolou totalmente. Porque se não ia para a rua, mas ia para a escola, né? Criava vínculo na escola. Mas o Valderlei não. Ele se escondia, ele se afastava.
E essa falta de vínculo traz muito o que? A castração total, né? Que a gente chama na psicologia lá, que não tem nada a ver com Freud. Não adianta dizer que na psicologia tem Freud. 6 meses, 1 ano, que eu fiz, não tem nada a ver. Chama-se complexo de inferioridade, né? Então, a responsabilidade, aquela mãe tinha responsabilidade com os filhos, de uma maneira muito exagerada, muito grosseira, né? Porque foi o que ela aprendeu no meio dela. E o que eu aprendi no meu meio? E religião muito forte em mim, né? Santinho. A interpretação castradora, né? Um superego muito rígido, muito forte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então ficou muito traumas. E o que eu mais queria era vínculos. Eu queria tanto ver vínculos, mas não que eu fosse, mas que viesse até, viesse até mim. Pois agora ainda continuo buscando os vínculos, acertar, buscar. Tenho algumas pessoas que me tratam, aqui também onde eu moro, tenho os psicólogos, os psicanalistas que me ajudam muito. Então, voltando à responsabilidade. Quando eu estou fazendo o meu melhor, o melhor que eu sei fazer, no meu caso, acabou caindo nas minhas próprias mãos. Toda a bagunça que eu fiz. Se na minha ficha 100 tem 30 dias, 15 era de trabalho e 15 era de irresponsabilidade. Cada dia que você falta, você tem que repor para a sua aposentadoria. Acabou caindo nas minhas mãos. Lá no RH, minha chefe falou assim, eu vou te dar a sua ficha 100 para você mesmo arrumar a sua vida. Como era a minha função lá. Ela levou para outras coisas, né, que ficaram também. Tudo que é din-din fica sendo, como é que eu falei ainda agora, gente? Não é castigado. Fica sendo corrigido. Sendo corrigido. Porque é no bolso que a gente sente, né? Então, responsabilidade. Aí o que é que aconteceu? Quando eu fui para lá e comecei a ver isso, ainda faltavam 5, 6 anos para eu ser, acho que até mais, para eu me aposentar, nunca mais eu faltei nem um segundo, muito pelo contrário, eu trabalhava até a mais, chegava antes, isso eu sempre gostei de chegar antes no meu trabalho, né? Tem o mesmo motivo para poder chegar antes, mas você não vai embora? Não, eu não terminei ainda meu sonho, eu não terminei ainda aqui o que eu estou fazendo, a pontuação desse homem. Como ela ficava, eu também ficava eu e ela. A Rose também ficava, né? Não dava o sinal e eu já saía correndo, não ficava 15 minutos lá no banheiro, trancado, esperando o sinal dar, né? Lá não dá sinal, porque a diretoria de ensino não vai dar sinal, mas a hora era 5 horas para ir embora, né? Não faltava mais. Eu entendi o que era ser responsável. Eu tinha uma professora, a dona Cleusa, ela falava muito isso de responsabilidade. Quando eu faltava, aqueles alunos daquele dia, 5 salas, por exemplo, todas ficavam sem o professor. E a assinatura que ele assinou, e a responsabilidade a vida corrige, entrega nós para quem? Para os irmãozinhos, para ser corrigido. E eles não têm piedade, eles não têm misericórdia. Os guardiões e as guardiãs não têm. Então, meus irmãos, tá dando para entender o que é a responsabilidade? Eu fiquei com meu sobrinho, eu estou na máquina lá, eu vou sair para o banheiro e meia hora e tomar café lá na cozinha, como os meus colegas iam, ficava 30, 40 minutos, 10 minutos só de café. Valderlei, você vai ficar nesses 3 dias,
O governador ele deu para nós o do Natal, né? Do Natal. Mas você esteja trouxa, a gente tem que pagar 1 hora por dia. Imagina, ninguém ficava. Mas você trouxa vai ficar? Por que você vai? Porque eu tenho a lei que está de olho. Não era o superego. É a lei também, o superego que é. O superego o que é? Ser justo. Ainda mais para quem tem 8. Justo, honesto e verdadeiro. Para quem tem no seu contrato número 8, número 5, ser irresponsável. 8. Justo, honesto e verdadeiro. 5. Responsável pelos seus atos. Eu falava, não, eu vou pagar sim, vou pagar, já fiz muita, né? Agora eu não vou não. Eu trabalhava mais, tinha horas a mais. Se eu quisesse ficar um dia sem vir, eu tinha horas a mais lá. Quando eu vinha para cá, para São Roque, eu tinha horas se eu quisesse vir, não precisava esperar um feriado. Mas eu usava só se for outra coisa. Eu ia no médico antes e voltava para casa. Agora, por causa que eu entendi o que era responsável, eu ia no médico, ele me dava o atestado e eu voltava para o meu lugarzinho para ir trabalhar. Assinava. Mas não importa. Eu levantei para vir trabalhar. Fui lá, voltei, pronto. Então, isso é cura. Isso é cura. Isso é cura. Responsabilidade é estar sendo curado. É uma nova oportunidade de recriar a sua realidade. É estar equilibrando as suas sombras, o seu desequilíbrio. Responsabilidade, eu acabei de falar, é também, como nós acabamos de informar, é um instrumento de cura. É um instrumento de cura. Responsabilidade existe em todos os 9 portais. Cada um tem uma maneira. O 1 fala sobre responsabilidade. O 2, para quem não estudou, não vai dizer que é. Nem sei se eles concordam que 5 é responsabilidade. Mas porque não estuda, né? É só aquela coisinha ali na hora. O 3, o 2, o 5, todos eles, até o 9, todos eles manifestam responsabilidade de formas diferentes. Mas o dom da responsabilidade é o 4, já começa. No 3, eu vou falar só do 3 que é ali. O 3, ele não gosta de responsabilidade, porque ele é superficial. Ele é o filho. Ele manifesta a realidade do pai e da mãe, esse ele é o responsável para isso. E como ele é filho, está começando agora, ele é superficial, não gosta muito de descer ao fundo nas coisas. Aí depois vem o 4, que confunde muito a responsabilidade com moral, com ser certinho, como o Valderlei tem muitos 4. E o 5, que é o dono da responsabilidade. Quer mudança? Quer transformação? Qual a responsabilidade que eu estou tendo com a minha casa, com a terra? Ainda não gosto muito de ficar mexendo, lavando, eu vou empurrando com a barriga, mas sabe o que a vida fez agora esses dias? Fez eu estudar o número 5 ao mês de maio. Eu não sabia que em maio eu ia descobrir que, você precisa ter responsabilidade com a sua casa, com as árvores frutíferas, você tem que ter responsabilidade com os 4 filhos que você tem. Você tem que ter responsabilidade, né, que é os meus bichinhos. Você tem que ter responsabilidade em tudo, gente, em tudo. Aí fui estudar responsabilidade, fui estudar com outra pessoa aqui, que entende muito mais do que eu, ele fez umas análises de porquê que, né, gente, em tudo. Quer ter mudanças e transformações? Responsabilidade. O que é responsabilidade? É uma ação. Responsabilidade é ação, é fazer, é agir da melhor maneira que você souber. Se não for responsável, for irresponsável, a conta vem. A conta vem. Não tem padrinho.
A vida não tem padrinhos. Quebrou a lei que desce, né? A lei não vem, que é o número 2, que é o feminino, para equilibrar algo que está doente no meio da humanidade, por isso que a lei vem corrigir. Não é mais de 50. Por quê? Porque a vida está correndo perigo, é só 50 quilômetros. Por que a lei desceu e impõe? Senão, nós destruímos a nós mesmos no planeta. Aquele pessoalzinho lá, vão tudo responder, né? Que botava as bombas lá. Mas o planeta não terá terceira, nem quarta, nem quinta nave. Ah, não tem. Os irmãos estão tudo aqui em cima, ó, nas naves. Ninguém aperta botão nenhum se não houver permissão. Agora, a irresponsabilidade. Aí depois vem daquele jeito, gente, que tem alguns lugares, né? Vai encarnar não no Brasil, não na América do Norte, né? Não lá neles. Vão encarnar num país que é correção. Você vê, você fala, nossa, que coisa, meu Deus, olha essas crianças, que coisa horrível. Correção. Você acha que essas pessoas que estão fazendo isso, na próxima eles vêm todos lindos, bonitos e maravilhosos? Primeiro para nós, quando vemos alguma pessoa, alguma coisa que para nós é tão feio, mas não é feio nós falarmos mal, não é feio nós tirarmos as nossas oportunidades, né? Não, isso não é feio. Não é feio ser ladrão. Nós somos os maiores ladrões. Eu. Por quê? Porque eu roubo as minhas oportunidades. Eu destruo a minha chance de ir não fazendo o meu melhor. Nós não roubamos nada de ninguém. Para os outros nós somos 100% responsáveis. Mas por nós mesmos, minhas irmãs. Por nós mesmos, por nós. A gente dá o sangue que for pelo outro. Mas e por nós? Por que somos falsos conosco mesmo? Por que nós criamos realidades que não são verdadeiras, fingimos diante de alguém que queremos abocanhar para o nosso lado? Isso é ser fingido. Não mostrar a nossa realidade. Tinha uma professora que ela falava, nós temos que ser um só. Mas tem hora que aqui em casa eu não posso ser o professor aqui em casa, com uma pessoa que está aqui em casa. Eu não posso exercer o meu 8 no negativo. Então eu não posso ser como eu sou aqui na sala de aula com vocês. Em casa eu sou mais descontraído, eu sou mais um 6. Né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, responsabilidade é estar fazendo o nosso melhor para estar equilibrando as sombras, os traumas, as dores que estão pedindo. A nossa criança está pedindo resposta. Quando eu faço o meu melhor, primeiro com ela, o que acontece se nós somos responsáveis com a nossa criança interior? A nossa criança interior, ela fica sempre buscando respostas daquilo que não foi, que nós não tínhamos condições quando era pequeno, dos traumas, das frustrações. Ela quer resposta daquilo. Por quê, Walter? Por quê? Por que a sua mãe fez isso? Por que você fez isso? Por quê? O que aconteceu? Ela fica fazendo perguntas em formas de sintomas, em forma de faltas na nossa vida, em forma de correções, ela fazendo perguntas. E onde está a minha responsabilidade? E o que eu respondo para ela? Continuo deixando. Mas eu nem sabia que existia isso, mas agora está sabendo. Qual é a resposta que você vai dar? E que é a resposta, Val, que você vai dar para sua criança? Deixar ela continuando lá, reprimida e recalcada lá no reprimido, lá no, vamos dizer assim, num quarto escuro. Que a gente reprimiu tudo, né? Então, que mais? Que mais que a gente pode dizer? Eu não vou mais aprofundar, não, gente,
na responsabilidade, espero que todo mundo tenha compreendido o que é responsabilidade. Então, lá em Provérbios, ele fala sobre responsabilidade da mãe ou do pai. Vamos falar sobre educação agora? Sobre ensinar? Ensinar. Sina, caminho, em direção. Uma preposição de movimento. Agora nós vamos falar sobre preposição. O que é preposição? É um conectivo que liga duas coisas para não ficarem soltas. Olha só o exemplo agora. Em Provérbios, está escrito isso para nós pais, para nós mães. Ensina, caminho, direção. Ensina a criança no caminho. Ensina a criança preposição, no caminho, ligando criança ao caminho. Ensinar é educar. Educar, o que é? Eu já volto já no Provérbios. Tem mais uma coisinha aí. Ensina a criança, ensina caminho em movimento. Se nós ensinamos a criança no caminho, que ela é criança, ela está aprendendo, e se soubermos educá-la, que significa em latim educare, que é usando o feminino como uma pinça indo na alma. O que é alma? Raciocínio e coração. Sentir e pensar. Sentir e pensar é a alma. A alma se compõe de dois corpos, mental e emocional, que é o nosso coração, nossas emoções. Se nós soubermos, respeitarmos e com uma pinça do feminino, que é o que gera, que nutre, que une, o que cola, o que cura com a alma, e puxar dessa criança o melhor para fora, isso significa educar. Usando o feminino, buscando na alma da criança o melhor, trazendo, extraindo para fora. Agora a mãe e o pai também tem que estar preparado, gente, porque tem hora que eu também fico, você mijou aqui, brigo, não estou fazendo o meu melhor. Ensina, mas se nós moderarmos a nossa voz, o número 8 tem uma parte negativa muito dura, é a dureza, é a agressividade, né? A expressão agressiva, número 8, dura, fria. Isso é no negativo, senão vai ser maravilhoso, né? Vai equilibrar as coisas, sendo um junção, né? Sem negativo. Então, no número 5, o dono da responsabilidade, já volto já para criar. Faltou duas coisas. Está criando uma nova realidade, curando as sombras e os desequilíbrios, sendo simples e descomplicando. O número 5, a quinta lei, mês de maio, para quem está fazendo aniversário, essa aula é principalmente para eles. Mas para quem tem número 5, nas outras frequências do mapa, não importa, tem o número 5, responsabilidade, para que haja mudanças e transformações, com simplicidade e descomplicando tudo, porque o número 5 gosta de complicar. Não quero me aprofundar muito nos 5, por causa meus irmãos, 50 minutos já. Tem que parar. O número 5 gosta de complicar, mas vou explicar para vocês por que o número 5 gosta de complicar. Por que ele não é simples, ele gosta de dar muita volta, junto com o 8, né?
Tem um porquê, sim, tem sim. Então, minhas irmãs, ensina a criança, já prometo que já vou parar, tá? Ensina a criança no caminho, na sina dele, em que ele deve andar em andar, movimento. E até quando ele ficar grande, de forma nenhuma ele esquecerá. Não é essa frase agora, ó. Ensina a criança o caminho que ele deve andar. Não é o, ali seria o pronome definido. É a preposição no, ensina a criança no caminho. Porque quando você vai ensinar, você tem que ter responsabilidade com o que você está fazendo. Não é falar para a criança, não é falar, não faz isso, não faz aquilo, que nem eu fico falando para os filhos, não faz isso. É demonstrar, é agir de acordo com essa lei. É a quinta lei. Responsabilidade com as palavras que saem da nossa boca. Cuidado com as palavras que saem da vossa boca, como o mestre disse. Eu queria falar nossa, mas não tem nada demais, né? Cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque por elas você vai ser julgado. O que é julgado? É trazer de volta uma sentença. Ah, filho, mas por que falou assim comigo? Como é que você fala? Nossa. Ferida do pai, ferida da mãe. Olha como era o seu pai. Como é que ele falava? Como é que ele era? Faltou. Responsabilidade também é uma falta. Responsabilidade é uma falta. É uma resposta que nós estaremos recriando uma nova realidade para a falta. O pai não faltou, porque faltou para ele, como é que ele vai dar? Como é que meu pai ia me dar amor? Não tinha, faltava. Então ficou faltando um buraco enorme, a carência ficou ali. A minha mãe era lampião, então ficou faltando o quê? Ela era muito boa em fazer a comida, passar a roupa, cuidar da casa. Mas na parte afetiva, não. Por isso, Valderlei, você veio com um 6, né? Você veio com um 6. Para compreender o afeto. Número 6 é a compreensão do afeto. Mas também vou estar falando no mês que vem, que é junho, o 6. Daqui uns dias entra junho, o 6, que é o dono do trabalho, é o dono do afeto, do amor. Amor e afeto, eu não gosto de falar amor. Afeto. Afeto, amor, né, gente? Beijo, abraço, carinho, a palavra doce. Às vezes precisa ser um pouco mais, segurar as rédeas. Precisa, quem educa precisa dizer não. Mês que vem, falta poucos dias, né? 5, né? Já estaremos no 6. Família, trabalho. Vamos dizer, a responsabilidade da compreensão do afeto. Vamos estar falando de afeto. E trabalho, prometo que vou trazer a palavra trabalho, como trouxe responsabilidade no 5, o 6 é trabalho. Olha, meus irmãozinhos, minhas irmãs lindas do meu coração, um beijo muito grande, até para aqueles que foram rudes comigo, que usaram o chicote, não importa, estavam no meu contrato, muitas pessoas entraram na minha vida com chicote, com a vida financeira, com ensinamentos, muitos para poder, ainda tem hoje, pessoas que me tratam assim como o meu pai fazia. Estou trabalhando com UNG, a ferida do pai e a ferida da mãe. Dá uma olhadinha nisso, gente, a ferida do pai, UNG, lá no YouTube. Precisamos curar a ferida do pai e a ferida da mãe,
para que não atraiamos, né? Atraiamos, ou para que a gente não atraia, no afetivo, pessoas iguais aos pais. Sabe por que nós puxamos e atraímos pessoas iguais, o nosso pai e a nossa mãe, como eles nos trataram? Para curar a ferida. O remédio tem que ser amargo. Um beijo muito grande para a Valéria, para outra Valéria Cristina, para a Cida, para os meus sobrinhos e minhas sobrinhas, né? Não vou falar os nomes, sabe, os dois lá. Para quem mais? Para Henrique, não importa que ele não queira, Henrique, que seja abençoado na vida dele, que caiam as nossas escamas dos nossos olhos, né? Para minha tia maravilhosa, que eu amo muito, né? Para o meu pai e para minha mãe, que estão lá na casa do pai, que possam nos abençoar, né? Então, peça sempre a bênção do pai e da mãe, mesmo que eles estejam lá, tá? Um beijo, minhas irmãs queridas, meus irmãos amados. 971661040. Contrato de alma. Liga para estarmos vendo o seu contrato de alma. Tá bom? Muito grato, minhas irmãs. Até daqui um pouco, mês de junho, mês 6, a sexta lei.